Você não aguenta mais a desorganização dos seus arquivos e pastas? Está cansado de perder tempo procurando arquivos? O Files V3.5 chegou para revolucionar a sua vida. Me chamo Ricardo Aragão, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Decodificando TI. A atualização mais recente apresenta um design atualizado, um novo widget para unidades de rede, multitarefa aprimorada com aprimoramentos de painel duplo e melhores relatórios de falhas para nos ajudar a melhorar a estabilidade, entre outros. Vamos explorar esses novos recursos do File versão 3.5, a versão mais poderosa e completa do gerenciador de arquivos gratuito que você já viu. Então, bora lá? A primeira coisa, se você quer ver como baixar e instalar em um breve review do Files, veja o vídeo que está aparecendo aqui em cima no card, onde eu explico com detalhes o Files versão 3. Vamos começar aqui, indo aqui em configurações, em aparência. E na aparência você vai ver aqui que o material de plano de fundo ele vem com algumas novidades. Além do Mica Alt, que é o padrão dele, e o Mica, ele vem agora com mais duas opções, o acrílico fino e o acrílico. Ó, se eu colocar acrílico, você vai ver ó, que a transparência dele... Vou só mudar aqui para escuro, que fica mais fácil para a gente ver a diferença. Ó. Tá vendo? Deixa eu abrir aqui um... Ó, se eu abrir ele aqui por cima, ó, tá vendo? Ele fica com uma transparência, né, parecida com acrílico mesmo, né? Uma transparência opaca. Se eu aumentar aqui, tá vendo no fundo? Agora, se eu mudar aqui para acrílico, você vai ver que a transparência ainda existe, mas ela fica um pouco menor. Tá vendo? Eu, na minha opinião, eu estou usando ele com um acrílico fino, que eu achei bem legal, tá? Essa transparência, assim. Lembrando que aqui na aparência você ainda pode mudar a cor de fundo. Vou passar aqui para claro de novo. Você ainda pode mudar a cor de fundo. E agora outra novidade. Você consegue também incluir uma imagem de fundo. É só você vir, por exemplo, aqui em imagens. Então vou escolher, por exemplo, esse fundo de tela aqui PNG. Tá vendo que é o fundo com a logo aqui do canal. Eu posso vir aqui, clicar com o botão direito, vir aqui em definir como fundo do aplicativo. Tá vendo? Agora eu consegui definir aquela imagem aqui do logo do canal como fundo aqui do meu Files. Se eu quiser, então, retirar esse fundo, é só vir aqui em imagem de fundo, clicar nessa setinha e remover. Como você pode perceber, então, a interface está com cantos mais arredondados, destacando, assim, mais o que está selecionado, né? Por exemplo, se eu vir aqui, olha, destaca melhor o que está selecionado dentro da minha pasta Download. E definindo, assim, melhor as áreas, então facilitando o fluxo visual. Outra opção também nova aqui no Files é as colunas. Eu posso agora dividir em colunas e ir navegando através das colunas. Por exemplo, aqui nessa pasta, a subpasta, e ele vai abrindo aqui, dividindo em colunas. Além dele trabalhar já com as abas, tá? Que a gente já está até acostumado por causa do explorador de arquivos do Windows, ele tem essa opção de abrir em painéis. Você consegue ir aqui nos três pontinhos, vai em novo painel, e ele dividiu a tela em dois painéis. Aqui eu posso navegar independente, e aqui outra navegação. Ó. Isso é muito bom, por exemplo, se eu quiser transferir arquivos de um lado para o outro, de uma pasta para outra pasta, ou até mesmo a pasta inteira, tá?
Se eu quiser fechar o painel, é só vir aqui nos 3 pontinhos, Close Active Panel. Outra novidade é que se eu parar o mouse em um arquivo, ele me mostra os detalhes, né, das propriedades desse arquivo, um resumo. Mas isso não funciona nessa aba Detalhes. Eu tenho que colocar ou em lista ou em blocos. Por exemplo, coloquei aqui em lista, vou selecionar esse arquivo aqui e tá vendo, ó, ele me dá o tipo de arquivo, a data de modificação, o tamanho e até as dimensões do arquivo, se for um arquivo de imagem. Se for um arquivo, por exemplo, de vídeo ou de música, ele me dá o tempo total. Outro recurso bem legal são as etiquetas, tá? Que eu consigo etiquetar qualquer arquivo ou pasta para eu definir e separar, né? Para se por acaso eu estiver fazendo um projeto, então eu defino que aquela etiqueta é para aquele projeto, então todos os arquivos que tiverem essa etiqueta vão ser para esse projeto. Por exemplo, ó, aqui eu já tenho as etiquetas padrões, tá? Home, Work, Fotos, Importante. Por exemplo, eu posso marcar esse arquivo aqui, clicar com o botão direito e marcar como, por exemplo, Work. Tá vendo? Ele já marcou aqui. Esse teste aqui eu posso marcar como Importante e assim sucessivamente. Se eu for, por exemplo, aqui nas etiquetas e clicar em Work, ele vai me listar todos os arquivos que tiver com essa etiqueta Work. Se eu for em Importante, ele vai me listar todos os arquivos e pastas que tiverem com essa etiqueta Importante. Eu consigo também editar essas etiquetas. É só eu vir aqui em Configurações, Etiquetas, e aqui tá vendo, ó, eu posso criar uma nova etiqueta e posso editar o nome dessas etiquetas aqui. Por exemplo, eu quero que essa se chame Muito Importante. E agora, quando eu voltar nessa etiqueta, ó, ele já mudou para Muito Importante e ele vai listar todos os arquivos e pastas que tiverem com essa etiqueta Muito Importante. Outra novidade também que eu achei bem legal é essa novidade. Se você selecionar um arquivo .bat, ele já vai te dar a opção aqui, ó, de você abrir e editar pelo Notepad ou pelo bloco de notas. Esse meu arquivo está vazio mesmo, é só para a gente demonstrar aqui no vídeo. E a outra novidade é que, se, por exemplo, você tiver conectado no seu OneDrive, para mostrar aqui, né, no Files, e colocar o mouse em cima do status desse arquivo ou da pasta, ele vai te mostrar detalhes do status da sincronização com a nuvem. Você pode deixar o Files como o explorador de arquivos padrão no seu sistema. É só vir aqui em Avançado e tá vendo? Você pode marcar essa opção aqui, ó, definir o Files como gerenciador de arquivos padrão. Mas cuidado, ó, essa opção modifica o registro do sistema e pode causar efeitos colaterais inesperados no seu dispositivo. Continue por sua conta e risco. Deixa eu dizer qual o problema que pode acontecer aqui. Aliás, quais os 2 problemas que podem acontecer aqui. Se você marcar aqui, ativar essa opção e tiver com o seu antivírus habilitado, ele vai achar que você está sofrendo um ataque e vai bloquear essa mudança no editor de registro. Com isso, você vai perder o gerenciador de arquivos padrão, tá? E não vai conseguir mais acessar os seus arquivos e as suas pastas. Outro problema é, se você definir ele então como padrão, então agora, se eu apertar as teclas Windows E, vai abrir o Files em vez do explorador de arquivos. Mas aí, se você desinstalar o Files sem desativar essa opção, vou fazer isso aqui agora, e você então apertar as teclas Windows E para abrir o explorador de arquivos, você vai ver que ele vai tentar abrir um explorador de arquivos padrão, mas não vai conseguir. Então você ficou sem acesso aos seus arquivos e pastas. O que você tem que fazer? Você vai ter que instalar o Files novamente. Vou até baixar ele aqui.
Lembrando que você consegue baixar ele pelo Microsoft Store, porém ele lá no Microsoft Store você vai ter que pagar uma quantia, se eu não me engano, de 33 e alguns centavos, tá? E aqui pelo site dele você consegue baixar de graça. É só vir aqui no Download e vir aqui embaixo, ó, Try Your Classic Installer. Clica aqui e ele vai fazer o download da versão estável. Vamos instalar ele novamente, então. Vamos então abrir o Files. Vamos aqui nas configurações, em avançado, desmarcar essa opção de definir o Files como gerenciador de arquivos padrão. E pronto. Agora, por exemplo, se você apertar as teclas o Windows mais E, ele vai abrir o explorador de arquivos do Windows, ou seja, o explorador de arquivos padrão. E agora sim você consegue desinstalar o Files sem problema nenhum. Experimente então essa nova versão do Files, a versão 3.5, e coloque aqui nos comentários o que você achou dessas novidades do Files versão 3.5. Se gostou do vídeo, deixe um like. Se não é inscrito, inscreva-se e marca sinola para o YouTube poder te avisar quando tiver novidades aqui no canal. Beleza? Tamo junto!